Meus queridos irmãos, graça e paz. Entenda, códigos da vida são códigos de sabedoria. Nós estamos falando de esperança escatológica, um futuro glorioso que está para ser manifestado a nós, mas que precisa também ser revelado ao mundo através de nós nesse tempo em que as guerras, a fome, a peste é apenas um catalisador para que o reino eterno de Deus se estabeleça entre nós. Que bom que você se interessou, que bom que você está disposto a se aprofundar, e à medida em que se aprofunda no conhecimento dessas verdades futuras, venha se alegrar e celebrar aquele que já venceu pelos séculos dos séculos. Amém. Tem um versículo de Apocalipse que eu quero ler, e hoje, numa forma de estudo, eu gostaria muito que você abrisse a Bíblia, e eu vou fazer esse exercício junto com você aqui, para nós vermos alguns textos bíblicos, já que nós estamos na segunda parte desta reflexão sobre a esperança escatológica da eclésia, a igreja. O versículo 11 de Apocalipse 22 vai dizer assim: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Ou suje-se mais ou limpe-se mais. A ideia para este final do tempo é simplesmente esta: quanto mais escuro, mais a luz será intensificada. Se as trevas estarão se intensificando nesse tempo em que há dois sinais bíblicos, e eu comentei com alguém no dia de hoje a respeito desses sinais: o esfriamento do amor dado o aumento da iniquidade, a multiplicação da iniquidade, também a apostasia de muitas pessoas que na maioria das vezes tiveram um encontro não com Cristo, mas com a religião e decepcionou-se consigo mesmo por não ser sustentado por uma palavra, quando na verdade queria sustentar sua própria vida. Deus tem uma palavra liberada e nós estamos nessa palavra. Então escute, não fique preocupado se as trevas estarão mais escuras, se a sujeira estará mais suja, se a injustiça estará mais injusta. A justiça se fará mais justa, a limpeza se fará mais limpa, a santidade se fará mais evidente ainda. Então não é apenas o negativo que se multiplica, o positivo também se multiplica. Então essa é a nossa perspectiva, a nossa fé, baseada nisso que esse versículo 11 de Apocalipse 22 está dizendo. Porque algumas pessoas estão preocupadas, dizendo: pastor, mas o mundo está cada vez mais perverso, o mundo está cada vez mais maligno. Mas eu tenho uma boa notícia para você: o santo está cada vez mais santo, o bem está cada vez mais evidente. As coisas estão acontecendo dos dois lados. Agora você define de que lado você quer estar à medida que os acontecimentos se manifestam. Recentemente eu citei Lucas 22, mas na verdade é Lucas 21, mas a proximidade, o contexto, está tudo ligado, E eu vou ver se eu concluo hoje, mas se não for possível, nós vamos para a terceira parte dessa esperança escatológica, já que nós estamos aqui para renovarmos a nossa mente, metanoia,
a nossa fé, a esperança e o amor, coisas que devem permanecer e que Cristo quer encontrar em nós quando Ele voltar para buscar a sua igreja. Lucas 21 vai dizer o seguinte, Lucas 21, versículo de número 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Que coisas são essas que, em vez de nos trazer desespero, vai nos fazer erguer a cabeça, olhar para cima e nos alegrarmos? Que coisas são essas? Angústia das nações. Sim, haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, na terra. A perplexidade do bramido do mar e das ondas, enquanto alguns homens estarão desmaiando de terror por causa da expectação das coisas que estão por sobrevir ao mundo. É apenas o cenário sendo armado, então se verá o Filho do Homem vindo sobre a nuvem com poder e grande glória, e os olhos da igreja estarão lá, em cima. Eu tenho um vídeo aqui, e foi lá que eu falei mesmo sobre essa referência. Olhe para cima, olhai para o alto. O momento mais glorioso depois da cruz de Cristo será a sua volta. Então alegrai-vos, não vos entristeçais com as notícias, e por sinal más notícias, porque você tem uma visão de futuro diferente da dos ímpios. Por isso me preocupa quando isso está adulterado na mente de alguns cristãos. Eu costumo dizer, e Apocalipse já falava sobre essa realidade, né? Algumas pessoas estão querendo aprofundar nas coisas de Satanás, As pessoas estão criando teorias, conspiração, 666, o dragão, o falso profeta, a serpente, a prostituta, Ok, a Bíblia fala que todas estas coisas evidenciam o homem da iniquidade, que o mundo está caminhando para o fim. Mas a igreja, ela está se aprofundando nas coisas do Espírito. Esses dias eu vi alguém comentando, eu falo assim, gente, como que algumas pessoas são pobres biblicamente, são tão rasas biblicamente, E se elas fossem rasas biblicamente e ficassem caladas, se elas fossem pobres biblicamente e ficassem caladas, o problema é que algumas pessoas querem falar de algo que elas pegaram, solto no ar por algum pregador, ou talvez, um versículo isolado. A gente sabe de onde nasce, as heresias, coisas, a falta de conhecimento bíblico. Alguém falando da glória do céu e se alegrando com aquilo que pôde contemplar, que Deus revelou ao seu coração, e outra pessoa argumentando, mas como se pode ver se nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem que Deus tem preparado para aqueles que o amam? Só que essa pessoa esqueceu de ler um pouco abaixo ali do texto de 1 Coríntios. Ela esqueceu de ler um pouco abaixo essa revelação que o Espírito Santo nos revelou. Ninguém viu. Os que não viu é que não tiveram a revelação do Espírito Santo. Os que não ouviram é que não tiveram a revelação do Espírito Santo. Não entrou no coração daqueles que não têm a revelação do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo penetra as profundezas de Deus. Olha o que diz o versículo 9 de 1 Coríntios 2.
ele diz que as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que amam a Ele. Mas Deus já nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, criticar uma pessoa por não desacreditar e usar um texto, você pode não acreditar que alguém viu algo, que alguém contemplou, você pode não acreditar, mas querer argumentar baseado no versículo 9 sem conhecer o versículo 10 é mera ignorância. Então, o Espírito Santo ele tem revelado à igreja coisas profundas, ele tem olhos espirituais, ouvidos espirituais, o coração está cheio dessas maravilhas, porque o Espírito Santo ele traz do mais profundo de Deus. E eu fico imaginando, não tem limites, não tem limites. Então, vamos começar a nos posicionar como igreja, sabe? Está na hora dos cristãos se tornarem cada vez mais ousados, cada vez mais destemidos, cada vez mais intrépidos, sabe? É o que eu disse no áudio anterior, o inimigo quer nos afastar com medo, como covardes, de lugares de influência. Ele quer nos afastar e nos colocar numa posição de quem aguarda a volta de Cristo sem fazer nada. Pregue, ore, busque a comunhão. Tem que crescer, tem que amadurecer. Você não pode partir antes de terminar. Que bom, a participação de vocês aqui tem me alegrado muito. Olha, o Salmo 22, 27 ao 29, eu quero mostrar aqui no livro de Salmos algumas declarações importantes e escatológicas. Salmo de número 22, a Bíblia nos surpreende. Eu vou aqui abrir junto com você, se você estiver abrindo aí a sua Bíblia, vai ser bom. 27 ao 29 diz o seguinte: todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a sua face, porque o reino é do Senhor, ele domina entre as nações. Isso está mostrando que vem esse tempo é chegado em que as pessoas se voltarão para Deus e verão Deus em toda a sua glória. Todos os limites da terra, as nações, as gerações vão adorar perante a face, porque o reino é do Senhor, ele domina entre todas as nações, o seu reino é eterno. Há uma expressão que eu volto a repetir, na verdade, Apocalipse traz uma revelação, né? Aliás, essa ideia de revelação em Apocalipse é tirar o véu. A gente já tem aprendido sobre isso. O Apocalipse não é um livro obscuro, é um livro para encher a igreja de júbilo, sabe? Por saber que está acabado, está terminado, está feito e é perfeito. É como disse Billy Graham, eu já li a última página. Sabe, quem lê a última página não está preocupado com o que vai acontecer no processo. Quem sabe como vai terminar, vai ser encorajado a enfrentar os desafios e as dificuldades que encontrarão no processo. Isso é maravilhoso. Então eu tenho citado sempre de Apocalipse essa verdade, que os reinos deste mundo se tornarão de Cristo Senhor, que é, que era e que há de vir. Ou seja, ele há de subjugar esses reinos déspotas, apóstatas, de homens tiranos, governos tiranos, sabe? Ele vai desmascarar
todos esses homens poderosos que se acham poderosos, e o nome de alguns deles pode estar aí na sua lista, dados os últimos acontecimentos que nós temos visto. Mas Deus vai subjugar tudo e a terra será cheia do conhecimento dessa glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Essa é a ideia. É nisso que está a nossa esperança. Salmo 66, 7. Salmo 66, 7. Vamos ver o que vai dizer as Escrituras nesse salmo. É muito bom ver Davi e ver os demais salmistas compreendendo esse governo eterno. Olha, diz respeito a nações. Às vezes você pode pensar que tem a ver com a sua família apenas, a sua casa, sua esposa, seu marido ou seus filhos. Talvez você está pensando que tem a ver apenas com a sua vizinhança, o seu bairro ou a sua cidade. Não, talvez você está pensando que diz respeito ao seu estado ou ao seu país. Não, o que Deus está por manifestar é a todas as nações. Salmo 66, versículo 7, diz assim: Ele domina eternamente pelo seu poder, os seus olhos estão sobre as nações, não se exaltem os rebeldes. Ele domina, não adianta o homem achar que ele pode, enfrentar Deus, como diz o Salmo de número 2, né? Por que os povos imaginam coisas vãs? O que você deveria estar imaginando? As nações têm pensamentos inúteis, eles se rebelam contra o Criador. Na verdade, o Salmo 2 diz: é bom que beijem o filho, para que ele não se irrite, e beije nos pés, porque ele é Senhor sobre todas as coisas, ele domina, reconhecer o governo. Não adianta o homem conspirar contra Deus. O Salmo 2:1 fala assim: rompamos de nós as suas algemas. O Salmo 2, nós queremos viver a nossa vida. Não vai funcionar. O cetro de justiça está nas mãos do Cristo. Então não se exaltem os rebeldes achando que vai resolver o seu problema. E muitas organizações aí, tipo a ONU, Organização das Nações Unidas, não vai organizar nada, irmãos. Uma das estratégias desse último tempo é uma paz sem Deus. Uma paz sem Deus. Cuidado com o ecumenismo. Não haverá mistura, é separado mesmo. Deus é santo, santo, santo. Uma expressão que remete à santidade absoluta de Deus, um nível de intensidade que não pode ser calculado por nós. As pessoas querem misturar as coisas e querem meios e estratégias para fugir da realidade bíblica, para atender seus próprios propósitos. Não vai funcionar. O Salmo 110, versículo 1 ao 7, ele vai dizer o seguinte: olha que maravilha de palavra. Disse o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da sua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita ferirá reis no dia da sua ira. Julgará entre as nações, enche-las de cadáveres, ferirá os cabeças
de grandes dessa terra. Pelo caminho descedentar-se-á o ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. É assim que vai se manifestar esse grande dia. É assim que vai se manifestar. Uma vitória absoluta, uma vitória maiúscula. Essa é a vitória dos filhos. Agora, uma coisa que me chama a atenção quando nós falamos de esperança escatológica e vemos tantos cristãos incrédulos, amedrontados, duvidosos, uma coisa que me chama a atenção é que, se você observar alguns capítulos da Bíblia, eu vou pegar um de Mateus e vou citar os outros capítulos para você compreender o que eu vou falar aqui. E se isso não ficar muito claro para você, vale você aprofundar-se um pouco mais nessa realidade. Mateus capítulo de número 24. Eu vou ler um versículo e quero que você seja sincero comigo na análise desse versículo. Mateus 24, versículo 34 diz assim: em verdade vos digo, olha aí, que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O que nós vimos lá em Lucas 21 também. Esses três capítulos, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, eles são correlatos, eles estão falando de uma mesma realidade, uma mudança apenas de linguagem. Então vamos lá, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Eu estou lendo esse versículo 34 de Mateus 24 especificamente porque Jesus vai dizer o seguinte: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Algumas delas que eu citei lá de Lucas 21, mas aqui a Bíblia fala da aflição daqueles dias, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas, então se verá o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos. Lembra daquele versículo maravilhoso que nós lemos anteriormente, de Apocalipse 17:14? Os fiéis, os escolhidos de Deus. Eles estarão já juntos nesse cenário que a gente chama o ponto ômega, o final derradeiro e glorioso dia para os salvos. Ele ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Estou lendo alguns versículos de Mateus 24. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo, que ele está próximo às portas. Aí fala que não passará esta geração. Há quanto tempo Jesus havia dito estas coisas, sem que todas essas coisas aconteçam? A manifestação da vinda de Cristo, ela já está acontecendo desde os primeiros dias de Jesus aqui na terra. Quando ele veio como homem, nasceu, cresceu e começou o seu ministério, morreu na cruz, ressuscitou, depois derramou do seu Espírito, segundo a promessa de Atos 1:8, e no capítulo 3 começaram-se as manifestações no sol, na lua e nas estrelas. Sabe? Começou. Então, quando a Bíblia fala de últimos dias, porque algumas pessoas dizem, pastor, acho que estamos nos últimos dias. Últimos dias é mais de 2000 anos atrás, nós estamos nos últimos dias. Quem julga demorada a volta de Cristo, ele não entendeu nada. Até porque para Deus
Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O apóstolo Pedro ele fala sobre isso. Então alguns julgam demorada a sua volta, e zombam e criticam, como fizeram com Noé em tempos outrora. Essa promessa, há quanto tempo, desde os vossos pais, se fala que Jesus vai voltar? Algumas pessoas não deveriam estar preocupadas com essa questão da volta, porque eles não vão subir mesmo, porque eles não vão se encontrar mesmo. Eles estão perdidos em si mesmos, eles não têm essa esperança. O que eles têm a ver com essa questão da volta de Cristo, se ele está demorando demais ou não? O tempo de Deus é kairos, o nosso tempo é cronos. A gente quer viver a cada dia com essa esperança, tendo o Maranata nos nossos lábios, mas não como um sentimento de fuga das tribulações, das aflições, das provações que fazem parte da nossa trajetória de vida. Então, essas referências de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21 é grandes tribulações sobre Jerusalém. Está falando daquela geração e não o fim da era da igreja, porque algumas pessoas pensam que esses textos estão falando do fim da era da igreja. Esta geração aqui, ela é repetida por mais de 100 anos. Essa mensagem foi repetida por mais de 100 anos. Escute, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteceram. Se foi repetida mais de 100 anos, Jesus não estava falando especificamente sobre o fim da era da igreja. Essas profecias cumpriram-se em Jerusalém, juízo. É claro que ela nos faz pensar que esses acontecimentos, eles trazem de volta o nosso entendimento de que o homem já está passando por algo. As nações já estão passando, essas tribulações já estão acontecendo há mais de 2000 anos atrás. Os sinais todos, o preparo não é para aquele tempo, o preparo é para sempre. O preparo é para sempre. Então, se nós não formos ousados, nós seremos medrosos. E é claro que eu não estou falando desta mensagem de triunfalismo, sabe? Essa mensagem que muitas vezes se ouve por aí, que os teus problemas acabaram-se. Não, os teus problemas, eles talvez podem estar apenas começando, mas quem tem essa esperança em Cristo, ele não está preocupado com o problema e ele nem vai focar o problema. Ele vai focar sempre a solução para os problemas que há de enfrentar, que vem da parte de Deus para as suas vidas. Então, para quem você está olhando, para o que você está olhando, para onde você está olhando, isso vai determinar a maneira como você vai enfrentar os sinais que estão se intensificando. Mas você também precisa se intensificar com relação às promessas de Deus. Zacarias 12:8 vai dizer o seguinte: naquele dia, o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, e os que dentre eles tropeçar, naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. O menor deles será como Davi. Isso tudo está falando de um dia que está para se revelar. E dessa Jerusalém física, em breve desce ataviada como noiva
para o Cordeiro, a Jerusalém celestial. Virão os que morreram em Cristo encontrar conosco os que estivermos vivos, para juntos estarmos com Ele nos ares. Olha, eu vou precisar continuar falando disso um pouco mais. Nós vamos para uma terceira parte ainda dessa esperança escatológica, mas eu espero que você esteja compreendendo já algumas coisas. E você, assim como eu, juntos seremos cuidadosos no estudo dessas coisas, para nós não nos enganarmos a nós mesmos. Eu vou falar um pouco mais desses anos, né? Que geração é essa? Uma mensagem. A geração passou, mas a mensagem é a mesma. E a promessa de Deus vai se cumprir. Depois nós vamos ler o livro do profeta Daniel e vamos ler outros textos bíblicos aí para a gente concluir esse raciocínio. Um forte abraço, amo vocês e em Cristo avançar.